A Constituição de 1988 garante que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família a garantia do acesso para todas as crianças. A qualidade do ensino, o salário dos professores, as vagas nas escolas públicas são fatores discutidos por muitos profissionais na tentativa de chegar a um modelo educacional satisfatório. Mas e quando a criança recebe a educação sem nunca ter ido à escola? Isso é possível? O que diz a legislação? Para nos ajudar nessa discussão, eu converso com Fabiano Silva Leite, conselheiro da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da OAB do Distrito Federal. Também com Ricardo Dias, presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Mas antes, vamos assistir a um material produzido pela equipe da TV Justiça. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Diz aí, isso parece uma sala de aula? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Para a família Bueno, essa é a melhor sala de aula que uma criança pode frequentar. É nesse cômodo pequeno, com computadores, cadeiras e livros, que os 10 filhos do seu Josué e da Darcília aprendem desde o beabá até as matérias do ensino médio. A Agripina era uma girafa pequenina. A filha mais velha tem 18 anos, o mais novo, 4. A diferença de idade aqui não é um obstáculo, pelo contrário. Quem já aprendeu ensina com toda a paciência para os mais novos. Eu fui ensinando para ele e agora ele já sabe ler quase todos os cartões. Só o J, por exemplo, ele confunde às vezes com o G. E ele tem quantos anos? 4. Rato. Eles se dividem em turnos. Pela manhã, os pequenos aprendem. Depois do almoço, brincam. O método foi desenvolvido pelos dois, um professor de inglês e uma professora de alfabetização. Juntos, eles criaram um jeito próprio de educar os filhos. Eu falo homeschooling, mas as pessoas preferem, no Brasil, chamar de ensino doméstico, ensino domiciliar, né? Então, é esse o método que a gente está usando agora, o homeschooling, o ensino em casa, né? Eu, como professor, é gostoso você dar atenção, cada um descobrindo que cada um é diferente. Os dois professores criaram exercícios interativos e músicas pedagógicas que ensinam de uma forma divertida. E no meio do Brasil está o Distrito Federal. E nele está Brasília, a nossa capital. Aqui nas aulas a gente não tem esse negócio. Fulano, ciclano, para, fica quieto, senta, faz isso. Isso é o normal da sala de aula, comum. Isso não tem aqui. A gente tem, ó, cada um tem o seu cantinho, o seu estudo, suas tarefas, independente do outro, o que evita a tal da cola. A cola não existe aqui, não tem propósito a cola aqui. Passa que o desenvolvimento de cada um é individual. Cada um vai avançando sem precisar, não. A matéria tem que avançar. Se você não conseguiu alcançar, você fica para trás e a turma continua. A cola não existe, nem uniforme, conversa paralela e prova. Opa, peraí, escola sem prova? Não precisa de prova. Todo dia é prova. Todo dia é prova. À medida que eles fazem, só se fica vermelho como ficou ali, ela vai ter que achar, a gente explica, ela não conseguiu. Aí ela vai fazer cópia. Aí ela errou uma palavrinha, ela copia várias vezes. Elas aprendem as mesmas coisas de forma gostosa, sem ter trauma, sem ter provas, sem ter séries. Elas vão aprendendo, vão progredindo. Progresso que levou Yael a colocar um pezinho dentro da graduação. É aquela coisa, tendo a internet, tendo livros bons, não tem nada que a gente não possa aprender, né? Eu aprendi a ter gosto pelo estudo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui no programa Fórum. Pelo jeito, o exemplo que nós buscamos nessa reportagem parece ser um caso de sucesso. Mas não deve ser uma tarefa fácil você educar crianças em casa. O que motiva o pai a optar por essa linha de ensino? Nunca é um motivo só, né? Normalmente os pais, e aqui eu falo como pai educador também, que tirei meus filhos da escola há quase 5 anos para educá-los em casa, normalmente é porque o pai está querendo dar uma educação de melhor qualidade ao filho, respeitando o ritmo de aprendizado da criança, do adolescente, o estilo de aprendizado que ele tem,
né? Esses seriam os bons motivos, uma educação mais individualizada, porque cada um é um indivíduo. E também tem os maus motivos, né? Que são aqueles casos em que os pais eles sofrem muito ao ver o sofrimento de alguns filhos na escola por diversos fatores, né? Entre eles eventos de violência, pressões sociais inadequadas, porque as pressões sociais sempre vão existir, mas hoje o ambiente o ambiente escolar tem se tornado um ambiente desleal também, nesse sentido, com a criança, violência, bullying, né? E assim, eu recebo dezenas de e-mails todas as semanas, e os pais geralmente me pedindo socorro à ANED, porque infelizmente seus filhos sofrem algumas coisas dentro das escolas e eles não têm assim, nenhum tipo de assistência efetiva nesse sentido, né? Mas isso não faz parte também do aprendizado? Da criança aprender a se defender, aprender a lidar com outros indivíduos? Isso não é um excesso de zelo dos pais? Eu entenderia se o senhor dissesse que sim, porque eu também sou pai e penso assim, mas de colocar o filho numa bolha, essa é uma crítica muito comum quando se fala em educação domiciliar, né? Sim, você está correto, William. De fato, nós devemos sim ensinar nossos filhos a conviver e a tratar com os problemas, ele vai ter que enfrentá-los. Mas quando eu falei que o ambiente escolar é desleal, é porque nós vivemos um tempo hoje que é diferente do que quando eu estudei. Olha que eu não sou tão velho assim. Mas se seu filho hoje, ele se recusa a fazer algo que o pai dele ensinou que era errado, dentro dos valores que a família se propõe a dar, ele não é mais excluído como antigamente. Antigamente ele era excluído da turma, ele no máximo ganhava alguns apelidos. Hoje os pais me procuram porque os filhos foram espancados na escola, porque se recusaram, por exemplo, a fumar um cigarro de maconha ou a entrar na sala dos professores para roubar provas. Ou, por exemplo, um pai que me falou que a filha foi estuprada porque se recusou a beijar um garoto. Então, assim, o ambiente está desleal demais. Antes você tinha pelo menos uma chance de defesa. Hoje são 20 contra 1, são 10 contra 1. Fica muito difícil, eu não tenho o que dizer a esses pais, né? Não tenho coragem de dizer a um pai desse, olha, você tem que ensinar seu filho a se defender. Não dá para se defender de 15, 20, sozinho. Doutor Fabiano, como é que a nossa legislação enxerga essas tentativas de trazer a criança para uma educação dentro de casa? Bem, a princípio, William, o tema aí é controvertido dentro da própria jurisprudência, né? Porque a própria Constituição, como vocês bem afirmaram aqui anteriormente, ela fala que a educação é dever do Estado, porém, ela divide também com a família. Observe-se que o legislador colocou a família e o Estado, pelo menos no texto constitucional, no mesmo patamar. Então, eu visualizo essa questão hoje. Bem, eu particularmente, na minha opinião, eu sou favorável, desde que seja observado alguns fatores que discutiremos mais tarde. Mas hoje sabemos também que na parte do Código Penal também tem um crime de abandono de intelectual. Sim. Que alguns doutrinadores têm entendido que esse crime consuma-se somente com o fato de não matricular a criança na escola, o que vem gerando aí uma grande discussão jurídica. No caso específico da reportagem, nós tínhamos ali um professor de inglês, uma educadora. Essa não é a situação da maioria dos lares brasileiros. As pessoas estão prontas para ensinarem seus filhos? A gente vê em reuniões de pais e mestres, salas vazias, os pais pouco participam da educação da criança. Quanto mais abraçar essa responsabilidade de não apenas de dar a educação básica, mas, enfim, de ensinar. É preciso que as pessoas entendam uma coisa importante sobre a educação domiciliar. Os pais falam assim, mas eu não lembro a fórmula de Bhaskara, o cálculo do delta, eu não sei a acentuação gráfica, como é que eu vou ensinar isso aos meus filhos? E aí é preciso entender que educar em casa não é ensinar conteúdo, entendam bem. Nós trabalhamos em casa com os conteúdos que o MEC quer que trabalhemos, né? Não foi à toa que a minha filha foi aprovada no Enem aos 16 anos. Mas ensinar em casa, vou falar uma coisa que é um pouco redundante aqui, é ensinar o filho, o aluno, o educando a aprender, ensinar ele a pesquisar. A educação domiciliar, se for bem feita, ela gera autodidatismo, ela gera autonomia. Quando eu comecei com meu filho, que está hoje com 13, fez 14 anos agora em maio, a gente ficava muito mais tempo com ele.
Hoje a gente fica muito menos tempo. Os últimos 2 anos da minha filha, eu quase não me dedicava a ela porque ela já sabia estudar sozinha, conseguia tirar as dúvidas. Hoje nós temos ferramentas fantásticas. Vocês viram aí na matéria a Yael, a filha do Josué, falando. Bons livros, a internet, eles aprendem raciocínio lógico descritivo, que basicamente aprendem a interpretar textos, né? Dados do ENAF recentemente disseram que 3/4 da população universitária brasileira, para nossa tristeza, é de analfabetos funcionais. Então você não vai entender a explicação de um livro de química, de um livro de física, se você não souber português. Então a educação domiciliar, ela gera isso, prazer pelo aprendizado, gosto pelos estudos e autonomia. Uma família que hoje queira ingressar nesse sistema, ela tem que pedir uma autorização do judiciário? Como é que isso funciona? Bem, atualmente o tema, segundo a pesquisa que eu fiz, ele encontra na jurisprudência poucos casos, né? Mas um que chama bastante atenção foi um mandado de segurança julgado aqui pela primeira sessão do STJ, onde essa segurança foi denegada, né? A falta de uma figura para mensurar a qualidade do ensino que os pais estão dando em casa, não faz a criança sofrer um grande risco após 5 anos, 10 anos estudando em casa, se descobrir a porta de um vestibular, a porta de um Enem, que ela não conseguiu assimilar o conteúdo que teria assimilado se estivesse na educação normal? Essa é uma ótima pergunta. Eu quero lhe dizer assim que não existe no nosso caso, em muitos casos, a falta dessa figura. A responsabilidade, quando o pai tira um filho da escola, ele assume essa responsabilidade. Mas isso não quer dizer que ele não se aproprie, não utilize recursos que estão disponíveis. Nós falamos da internet, por exemplo, de videoaulas, mas tem professores, temos amigos professores, pedagogos, educadores que nos apoiam, nos dão currículos, nos fazem avaliações com nossos filhos, nos ajudam a mensurar esse aprendizado e saber se eles estão preparados. Esse é um cuidado que nós tomamos. Na verdade, eles estão fora do ambiente escolar, mas se utiliza de muitos desses recursos, né? Não como se é utilizado na escola, mas como pode ser utilizado dentro de uma casa. Bem, nós vamos agora fazer um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre educação doméstica. Como é que fica a situação do jovem por não ter a documentação, de não ter um histórico escolar, quando chega na faculdade, quando ele quer entrar no Enem, sempre teremos que recorrer ao judiciário? Bem, diga-se de passagem que essa questão no Brasil é ainda uma cultura ruim que tem no Brasil, né? Às vezes tornamos a regra mais importante do que o próprio objetivo da regra, né? Ou seja, se ao final da vida escolar constata-se que o aluno tem aptidão para entrar na faculdade, né, ele passa em provas rigorosas hoje, como diga-se de passagem, o próprio Enem, que é uma prova rigorosa ao meu entender, por que não esse aluno seria impedido de entrar na faculdade simplesmente pela formalidade, simplesmente por não ter frequentado um curso regular oferecido ou pela instituição pública ou por uma instituição privada, né? Então, observamos que no Brasil ainda é uma questão a ser avançada. Ao meu ver, hoje, o pai que ensinou o filho, e hoje ele tem, pela idade, 16, 17 anos, e não cursou uma instituição pública ou privada, ele vai ter que recorrer ao judiciário, sim. Porque, a princípio, hoje a lei não se trata da lei, que, ao meu ver, isso o ensino domiciliar tem amparo na Constituição. Mas, na verdade, aí as portarias, né, a própria lei de diretrizes e bases da educação veda essa questão de você não matricular a criança na escola. Essa busca é apenas para crianças? É só o ensino fundamental e médio? Ou se pensa também numa possibilidade de graduação? Em algum país se utiliza essa forma de educação domiciliar para o 3º grau? Não. Na verdade, hoje, a educação à distância ela já avançou muito. Então, em muitos cursos que se achava que era impensável se fazer EAD, e hoje se faz, e isso tende a aumentar no Brasil. Na verdade, a educação domiciliar, ela é para a pré-escola, né? O ensino fundamental e o ensino médio. Se tem, eu não conheço. Tem outros casos de sucesso em países, inclusive vizinhos ao nosso, né?
Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Eu posso citar aqui o Paraguai, posso citar o Equador, né, a Bolívia, a Argentina está começando nesse processo, né? O México tem avançado muito, se a gente falar de América Latina. E no Brasil, como brilhantemente colocou o doutor Fabiano, a gente está atrasado mesmo em relação a isso, né? O próprio caso da minha filha foi um caso em que, se você lê a defesa do desembargador, que deu a liminar, ele diz claramente que ele se curva ao entendimento, e ele cita um ministro que diz que o caso do estudante ter ou não ter 18 anos completos, isso aí não pode ser interpretado ao pé da letra, mas ele diz que deve se ater à realidade fática, né? A defesa que foi feita, também muito boa, o defensor público, ele coloca que é um país que se propõe a dar acesso aos jovens, às instâncias mais superiores, né, de ensino. Por que negar isso? Doutor Fabiano, qual a importância desse entendimento, desse caso específico, para o futuro da educação domiciliar do país? A jurisprudência ainda encontra-se, como a própria doutrina, bastante dividida sobre o tema, né? Mas temos aí um caso no Paraná, por exemplo, que, embora não tenha uma decisão formal do juiz, mas a família é autorizada, tem um programa de acompanhamento, e me parece que hoje no estado do Paraná é o único caso que tem acerca da educação domiciliar. Como é que o senhor fez para que seus filhos se socializassem? Os meus, por exemplo, hoje eu tenho duas filhas que já são adultas, eu lembro que os amigos do ensino, quando elas eram crianças e adolescentes, eram do ensino médio, eram do ensino fundamental, enfim, os amiguinhos eram todos da escola. Eles não tendo um amigo da escola, de onde sai o grupo? Com quem eles se relacionam? Na verdade, isso depende muito de um trabalho dos pais, para propiciar aos filhos essa socialização. Principalmente quem mora numa metrópole, né? Então, é aquele trabalho de você, às vezes, precisar levar o filho num lugar, na casa dos amigos. Eles vão se relacionar, logicamente, com os colegas do prédio, da vizinhança. Meus filhos, eles têm amigos como qualquer outra criança, só não são os amigos da escola. Os amigos da escola, eles ainda conservam, né? A minha filha ainda conserva 3 colegas da escola. Nós não moramos mais na cidade em que ela estudou na escola, em Belo Horizonte, mas essas colegas são mantidas, né? Hoje a tecnologia permite isso, também auxilia. Então, eles fazem parte de clubes, eles frequentam bibliotecas, eles fazem atividades como Comum, escolinha de futebol, né? Nós saímos muito, nos reunimos em grupo com outras famílias que fazem educação domiciliar também, e ali é uma socialização também muito rica, por sinal, né? A socialização da escola, até certo ponto, ela é um pouco pobre, não sou eu que diz isso, eu estou me apropriando da fala de estudiosos sobre o assunto, porque você pega um garoto de 7 anos e coloca dentro de uma sala com outros 30 garotos também de 7 anos, muito provavelmente da mesma classe social, econômica. Então, não há muito a se acrescentar. A socialização rica é aquela no qual a criança, o jovem, o adolescente se socializa com pessoas da idade dele e de outras idades também, de outras faixas etárias, né? No caso da minha filha, eu lhe disse que não me envaidece como pai o fato dela ter sido eleita representante da turma na faculdade, mas eu fico feliz assim, porque é uma prova de que se ela não fosse uma moça sociável, ela não seria eleita, uma das mais novas da turma, representante de uma turma que, inclusive, ela tem colegas que têm quase a minha idade. Quais são os outros argumentos, bons argumentos, para se utilizar na área jurídica, para se ter o direito de educar a criança em casa? A baixa qualidade das escolas tem que ser considerada, doutor Fabiano? No caso, é considerada a baixa qualidade das escolas, a baixa oferta em alguns municípios, né? Temos aí o pessoal que mora, por exemplo, nas regiões ribeirinhas, né? Como na Amazônia, por exemplo, que para a criança ter que estudar, ela tem que fazer uma viagem de dias de barco, né? Ou seja, ela passa praticamente o mês todo longe da família, o que para mim também prejudica a criança, né? Mas, assim, do ponto de vista jurídico, eu acho que ainda temos algumas normas que não estão caindo bem, não estão sendo bem interpretadas, né? Como, por exemplo, aí, o ECA, né, que diz
que é dever do pai matricular o filho, a própria LDB, como eu citei aqui antes, né? Mas temos argumentos favoráveis aí porque não há uma vedação constitucional expressa. Se você for olhar hoje o texto constitucional, não há isso. O Estado também não pode adentrar demais na privacidade do indivíduo, né? Ou seja, eu posso querer me libertar da educação do Estado, eu posso querer não dividir essa educação do Estado. Mas, como eu te falei no início, eu enxergo aí algumas ponderações. Por exemplo, a questão da socialização do indivíduo, né? Eu acho que precisamos de estudos mais aprofundados. O que eu me preocupo hoje não é com a autorização legal, e sim na capacidade do Estado hoje de fiscalizar esse ensino, né? Sim. Porém, sabemos que hoje no sistema de ensino brasileiro existem pedagogos que passam anos estudando na faculdade, né? Tem todas as técnicas, identificam alguns problemas que podem comprometer a infância, podem comprometer a juventude, podem comprometer a fase adulta. Então, eu acho que não é a hora do Estado proibir, mas eu acho que o Estado tem que rediscutir essa questão desse ensino domiciliar, de fato, a dar uma fiscalização mais efetiva, né? Para quem pretende se utilizar dessa prática. Como ele falou aqui também. Ele falou que ele, por exemplo, os filhos têm acesso a clube, os filhos têm acesso a outras atividades que vão socializá-los, ensiná-los a viver em sociedade. Fiscalização e apoio, né? Pois é, mas e os que não têm, né? Eu fico preocupado com isso, né? Os que não têm condições financeiras para frequentar esse tipo de ambiente, né? São coisas aí que a gente tem que evoluir nessa discussão no campo de vista jurídico e também social. Colocar o senhor numa situação talvez um pouco desconfortável, lhe pedir fogo amigo. Quais são as desvantagens da educação domiciliar? Eu acho que a maior desvantagem hoje da educação domiciliar não está em si em fazer a educação domiciliar, mas está no fato dessas famílias, né, como a minha, serem famílias que estão marginalizadas, né? Tudo é mais difícil para quem faz educação domiciliar. Então, se você vai a uma escolinha de futebol, se você vai a um judô, se você vai a um cinema, você não consegue meia entrada. Tudo está atrelado à escola. Então, meus filhos não podem fazer, por exemplo, um concurso cultural, né? Se você precisa de meia passagem para poder pagar um transporte coletivo, né? Você chega na escolinha de futebol e o professor quer o boletim do garoto para poder você matricular ele. Essa é a dificuldade maior. Então, as dificuldades são essas, né? Nós estamos à margem, né? Então, assim, eles sempre ficam preocupados com isso, tanto que o número de famílias que a gente estima hoje no Brasil em 2.500, esse número é sempre estimado, porque muitas delas estão escondidas, com medo de denúncia e processo. Recentemente, uma mãe de Porto Alegre me ligou que a vizinha denunciou ela porque viu os meninos no jardim brincando, no jardim da casa, pela manhã e os via brincando pela tarde. Aí pensou, esses meninos não vão à escola. E foi lá e denunciou. E ela faz um trabalho fantástico com as crianças. E viver na marginalidade não é bom para ninguém. Não é bom, é péssimo. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa. Estamos chegando ao fim do fórum. Eu conversei com Fabiano Silva Leite, conselheiro da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal, também com Ricardo Dias, presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá.